Olá, boa noite, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Patrícia Lisboa e participo da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, em Campo Grande. E fui convidada para fazer os estudos de hoje. Quero desde já agradecer aos irmãos da Casa ABBM, Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, por esta oportunidade de trabalho. Estamos neste canal virtual, né? E para quem ainda não é inscrito, faço o convite. Se inscreve lá, ative o sininho, né? E assim você deixa um like, vai recebendo as notificações. E dessa forma, gente, nós vamos divulgando a doutrina espírita. Nesta noite estudaremos o livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 2, do tema materialismo. Será as questões 147 e 148. Mas antes de iniciarmos os nossos estudos, nós vamos ler a página de preparo de ambiente, é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E chamo todos para lerem comigo, que vai aparecer aí. É a página 345, o título Bens Externos, capítulo 165. E diz assim: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 15. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade, entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades, todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados, quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância de sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, que fez do tempo? Poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante a afeição que o cercam? Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos, onde nos encontramos, hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntastes, pelas bênçãos que revestistes, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhece-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. E assim, após essa leitura, vamos fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai,
nosso querido irmão Jesus, a toda essa espiritualidade amiga que nos envolve, que nos intui. E agradecido, Jesus, estamos por mais esta oportunidade de estudarmos um pouquinho as tuas lições, os teus ensinamentos, para que possamos, Jesus, colocá-las em prática. Sabemos das nossas dificuldades e limitações, mas sabemos, Jesus, que temos em nossos corações o querer, essa vontade de progredir, de evoluir, que possamos, Jesus, caminhar ao teu encontro. E agradecidos estamos por mais esta oportunidade. Quero também agradecer ao mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, que tanto ampara e ajuda a casa, a BBM, e ao patrono da nossa casa, Fabiano de Cristo, que também está conosco presente em todos os momentos, nos ajudando, nos dando força para superarmos todas as nossas dificuldades. E assim, Jesus querido, envolvidos neste ambiente de amor, de paz, de harmonia, é que damos por iniciados os estudos da noite de hoje, na tua doce e bendita paz, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Essas duas questões, 147 e 148, tratam de um assunto bastante interessante, materialismo. E qual o significado da palavra materialismo? Segundo o dicionário, materialismo é a atitude das pessoas que entendem que tudo é matéria e que tem uma vida voltada unicamente para os bens materiais. Os adeptos do materialismo são chamados de materialistas. E sabemos que ainda existem algumas pessoas que de fato não acreditam, na vida após a morte, que existe algo além da matéria, além do corpo. O materialismo acaba nos afastando de Deus. Ao sermos materialistas, ficamos ligados à essência da matéria e não percebemos a essência da vida. Vamos ler a primeira pergunta, 147, e diz assim: por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são, com tanta frequência, levados ao materialismo? Essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos, só que antes de nós lermos a questão, a resposta, vamos entender. Anatomistas são especialistas em anatomia e fisiologistas, que ou quem é especialista em fisiologia. E o que seria fisiologia? Estudo das funções e do funcionamento normal dos seres vivos, ramo da biologia que estuda as múltiplas funções moleculares, mecânicas e físicas nos seres vivos. E aí a resposta diz assim: o fisiologista refere tudo ao que vê. Um pouco de nós, O orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então, aí a gente para pensar, O orgulho nosso, que já achamos que sabemos tudo, que já sabemos muito e que não admitimos que haja um entendimento maior. Para o materialista, o que existe é aquilo que vê, a matéria palpável. O que sabe
é o que consegue explicar. É tudo que precisa, não precisa de mais nada. Para ele, tudo, a matéria explica a própria matéria. E o que vai descobrindo, porque ele vai sabendo mais, o enche de orgulho e sente que nada lhe pode passar despercebido ou ficar oculto. E isso, meus irmãos, é um puro engano, né? Porque nós não somos capazes de refletir sobre as coisas. E aí paramos alguns minutinhos e pensamos: existem muitas coisas que nós não vemos, mas que sabemos que existem. Nós não vemos o ar, mas ele existe. E sem ele nós não vivemos. Encarnados, nós não vemos o pensamento que criamos. E com o nosso pensamento nós vamos criando tudo aquilo que fazemos. O que sabemos e conseguimos explicar é que é tão insuficiente que impulsiona os homens a buscar mais e melhor. E isto aconteceu e acontece em todos os tempos. Muitos são aqueles que têm feito avançar a humanidade, porque ousaram ir mais longe por escutar o desconhecido. E a todos eles agradecemos, porque graças a eles hoje nós temos a luz, o avião, o carro, o telefone e tantas outras coisas, né, descobertas. O que se tem descoberto deveria ser o principal indício e a maior evidência que não há motivo algum para orgulho ou negação de algo que existe, que é além da matéria. As leis sábias que têm a vida e que nós vamos descobrindo, elas já estão aqui. Nós só vamos conseguindo, aos poucos, descodificar. Nós notamos que há uma inteligência, tudo criado com suprema sabedoria. Nós apenas vamos nos tornando capazes de ler e entender essas leis que presidem a criação, a manifestação da vida e da inter-relação entre os seres. Nós vamos conseguindo ler a realidade que nos cerca. Então, nós nos orgulhamos dos efeitos e não buscamos verdadeiramente as causas. A causa primária de todas as coisas. Que sentido teria a vida física se não tivesse a espiritual? Para que tanto trabalho? Para que tanto esforço? Para que tanta lágrima? Para que tanto suor? Para que tanto afeto? Para que tanto amor? Tudo se perderia após a morte? E é a ciência que tem essa lei. No mundo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E em que nós nos transformamos? Esse ser que somos, que sente, que pensa e que sonha. No fundo, nós somos tomados ou de medo, ou de orgulho, ou de vaidade, ou desinteresse pelas coisas que dizem respeito à vida. Portanto, a existência de Deus e de todos os espíritos criados por Ele evidenciam. Quem quer ver e sentir vai perceber. Porque de uma coisa temos certeza: não pode existir a matéria sem o espírito, e nem o espírito sem a matéria. Esta dualidade que promana de Deus completam-se para a vida imortal. O que precisamos? Nós precisamos de tempo e de vontade de crer. Precisamos de fé, vontade de aprender um pouco mais quem nós somos. Agora nós vamos ler a questão 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam
contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo, deve-se daí concluir que são perigosos? A resposta: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, ou seja, quanto mais o homem estuda e vai se enveredando por uma determinada explicação das coisas ou da vida, ele mesmo vai tirando as suas próprias conclusões e acredita naquilo, né? E aí, continuando aqui, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta, mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão presurosamente. E continuando, Allan Kardec, para que ficássemos mais seguros e mais conscientes dessas questões sobre o materialismo, ele ainda coloca uma nota de esclarecimento após a resposta da pergunta 148. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram, por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e, como nada acharam, senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Triste consequência se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que, em parte alguma, ainda formaram doutrina. As ideias materialistas não constituem doutrina, né? Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura,
ou seja, há vestígio de que a vida continua. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem, de fato, poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada mais, senão vácuo, tudo definitivamente acabado? Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviveram. Nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos, a quem beneficiei. E nada, para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva, além da do meu corpo roído pelos vermes. Como assim, né? Como que um pai misericordioso, justo, amoroso, condenaria seus filhos assim? Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim e a razão nolo confirma, porque o Espiritismo é a doutrina que nos aconselha a termos a fé raciocinada, a pensarmos que não pode ser de outra forma, a vida continua. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem, mas que é a nossa alma? Tem forma? Uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isto ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se, extinguindo-se-nos a vida, ela desaparecesse na imensidade como as gotas d'água do oceano. A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme ao bem ou ao mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus. Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá esta última significação. Mas,
então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício, numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. Isso é Allan Kardec a nos dizer, né? É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, sem fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjeture à vontade, que os poetas embelezam com suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Ou seja, tudo está dentro da lei, tudo é justo, tudo é amoroso, tudo tem um fim útil naquilo que vivemos em cada dia da nossa vida. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. O futuro é sempre para cada um de nós o resultado das nossas escolhas. O futuro é real. Ainda há pouco, este momento pertencia ao futuro. Agora que a gente já está no final dos estudos, já está pertencendo ao passado. Então a vida continua, o nosso espírito é imortal. O espírito é Deus em nós e nós em Deus, sentindo e respirando a glória da vida. Não morremos, meus irmãos, e um dia todos plenamente compreenderemos as coisas que agora ainda nos são difíceis, às vezes, de entender. Exercitemos a nossa razão e aproveitamos todas as bênçãos que Deus nos concede, todas as bênçãos que Jesus nos faz chegar em nossas vidas, que possamos aproveitar também agora aquilo que os corações amorosos trazem até nós, a energia pura e harmonizadora dos nossos seres. E aí a gente pensa um pouquinho, o nosso progresso é filho do estudo permanente. Deus nos faz compreender as suas leis espirituais e eternas. A razão é falha quando nós entendemos o espírito investidos em modalidades diferentes do que a matéria.
porque o espírito é a mesma matéria quente e licenciada sob as bênçãos de Deus. Estamos chegando no final, meus irmãos, dos estudos. Mais uma vez quero agradecer a todos os irmãos da ABBM por esta oportunidade de estudos, de trabalho. E vamos agora para a nossa prece final. Então, chegamos no fim. Quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês aqui nesse espaço virtual. E vamos fazer a nossa prece final de agradecimento. Vamos fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, unindo em uma só corrente, elevando até Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, nosso irmão. E vamos dizer assim: Jesus querido, obrigada mais uma vez por esta oportunidade de trabalho, de servir, de aprender os teus ensinamentos. Sabemos, querido Jesus, que ainda somos imperfeitos, que ainda temos as nossas limitações, os nossos obstáculos, que ainda possuímos, Jesus, o orgulho, a vaidade, o medo, a fraqueza. Mas sabemos também, Jesus, que Tu estás sempre conosco, que em nossos corações nós temos essa centelha divina do nosso Pai maior, que nos intui, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos ampara, que nos direciona, que possamos, Jesus, seguir o nosso caminho, nos fortalecendo a cada amanhecer. Te agradecemos, Jesus, agradecemos mais uma vez ao nosso amigo Allan Kardec, esse espírito de luz que nos trouxe essa codificação, que nos deixou esse legado maravilhoso de conhecimentos, de moral, de práticas. Agradecidos estamos, Jesus. Queremos agradecer também ao patrono da nossa casa Vinha de Luz, o nosso querido Fabiano de Cristo, por estar sempre conosco, nos direcionando, para que possamos sempre cumprir com os nossos deveres, auxiliando, ajudando, e a essa espiritualidade amiga que está sempre presente. Obrigada, Jesus, obrigada por tudo. E damos por encerrado o dia de hoje com essa palestra maravilhosa de aprendizagem. Agradecido, Jesus, mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meus irmãos. Até a próxima.